Olá, pessoal! Em algumas atividades propostas pelos vestibulares, vocês encontrarão aí o pedido de organização do raio atômico, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, nós vamos resolver dois exemplos em que eu quero que vocês determinem a ordem crescente dos raios atômicos dos elementos propostos aqui. Então, nós vamos aqui colocar os raios atômicos em ordem crescente. Então, eu tenho aqui o elemento sódio, o elemento lítio, o elemento rubídio, o césio e também o potássio. Se vocês observarem, todos esses elementos pertencem à coluna 1A da tabela periódica. Todos esses elementos, cada um pertencente aí a uma linha. Por exemplo, o sódio está na linha 3, o lítio está na linha 2, o rubídio ele está na linha 5, o césio na linha 6 e o potássio se encontra aí na linha 4. O que essas linhas indicam? Indicam o número de camadas preenchidas por elétrons de cada um desses elementos químicos, ou seja, os elétrons do sódio estão distribuídos até a terceira camada, já as do lítio até a segunda camada, do rubídio até a quinta camada, do césio até a sexta camada e do potássio até a quarta camada eletrônica. Quando nós temos elementos em uma mesma coluna, nós temos o crescimento do raio atômico em direção ao aumento do número de camadas. Quanto maior for o número de camadas, maior é a distância entre o núcleo e o último elétron do átomo, ou seja, quanto maior é o número de camadas, maior será o raio atômico. Então, aqui é só nós organizarmos pelo número de camadas. O lítio tem o menor número de camadas, terá o menor raio atômico. O sódio vem a seguir. Depois, nós teremos o potássio da camada 4, o rubídio com a camada 5, com 5 camadas, e o césio com a camada 6. Aí, nós indicamos o raio atômico do lítio é menor do que o do sódio, que é menor que o de potássio, que é menor que o rubídio, que é menor que o césio. Temos aqui, então, a ordem crescente. Agora, vamos seguir aqui para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos o sódio pertencente à coluna 1A, o magnésio pertencente à coluna 2A, o cálcio também pertence à coluna 2A, o lítio à coluna 1A e o alumínio pertence aí à coluna 3A. E as linhas? O sódio ele está aí na linha 3, possui 3 camadas eletrônicas preenchidas, assim como o magnésio. Já o cálcio ele está na linha 4, o lítio na linha 2 e o alumínio ele também está na linha 3. O lítio ele possui o menor raio atômico. Por quê? Porque ele tem uma menor quantidade aí de camadas eletrônicas preenchidas. Já desse grupo, o cálcio tem o maior número atômico. Por quê? Porque ele tem o maior número de camadas preenchidas, 4 camadas. Já o sódio, vamos colocar ele aqui. O sódio, o magnésio e o alumínio possuem o mesmo número de camadas, que é 3 camadas, ok? Então, entre esses, o que nós temos que observar? Quando os elementos estão numa mesma camada, na camada 3, aqui no caso do nosso exemplo, nós temos que olhar quem possui o maior número de prótons no núcleo. Quanto maior for o núcleo, menor será o raio atômico. Por quê? Porque a atração do núcleo sobre os elétrons é maior à medida que o número de prótons no núcleo aumenta. Então, quanto maior a quantidade de prótons no núcleo, maior será a atração sobre o último elétron e menor, então, será o raio atômico. Desses elementos aqui,
O alumínio possui o maior núcleo, então ele possui aí o menor raio atômico. O magnésio é o intermediário e o sódio possui aí dos três o menor núcleo, por isso ele possui o maior raio atômico. Então, a nossa ordem aqui, ela ficará da seguinte forma: o lítio tem um raio menor que o alumínio, que tem um raio menor que o magnésio, que tem um raio menor que o sódio, que tem um raio menor que o cálcio. Está aqui ordenado, então, na ordem crescente do raio atômico, do menor para o maior, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, envie para nós através da nossa rede oquadro.com. Um grande abraço e bons estudos!